Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast, o nosso videocast de saúde mental. Hoje eu tenho aqui a Débora Ribas da Ávila. A gente vai fazer a continuação do episódio sobre alcoolismo e alcoolismo, dependência química no universo feminino. E hoje a gente vai focar nos tratamentos. Como é que a gente cuida? A gente falou sobre como identificar, quais os riscos, quais os fatores que influenciavam, que facilitavam, favoreciam o desenvolvimento de dependência química no episódio passado. E hoje a gente vai falar para quem reconheceu, como pedir ajuda, como buscar ajuda, como é feito o tratamento. Então vem com a gente que tem bastante conteúdo bom, compartilha com quem você acha que pode interessar. Informação sobre saúde mental é sempre muito bem-vindo, né, Débora? É isso mesmo. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Esse é um assunto muito relevante e acho que a população ainda precisa de muita informação. Então vamos tentar esclarecer as dúvidas. É isso, é por isso que o ManaCast surgiu, porque ainda tem muitas pessoas em sofrimento pela falta de informação. Né? Cresceu a quantidade de informação sobre saúde mental, mas muitas vezes muito superficial. E esse também é o nosso diferencial, fazer episódios mais longos com informações consistentes. Então, a Débora é psiquiatra, especialista em dependência química. E vamos lá, Débora, para a pessoa que ouviu o nosso outro episódio, a gente pode até fazer uma introduçãozinha, e reconheceu que o consumo não está saudável, né? Porque assim, não é qualquer pessoa, a gente estava falando ali antes, né? Pode ter pessoas que passaram por um episódio de um consumo mais desequilibrado, num momento, por exemplo, como a pandemia, né? Que se sentiu muito sozinho, mas consegue ter a escolha de parar. E outras pessoas não conseguem ter essa escolha. Isso. E aí isso vai trazendo outros sinais de que o consumo não é bom. Isso. Quais são esses sinais, só para a gente retomar? Então, é deixar de conseguir se envolver com atividades que não envolvam o álcool, perder o interesse por atividades que antes eram prazerosas, continuar consumindo álcool mesmo quando esse consumo está trazendo prejuízos familiares, ocupacionais ou de saúde, né? E aumentar a quantidade da ingesta. Tolerância, né? Tolerância. Aumenta a tolerância à substância, que muitas vezes é romantizado, né? Ele é muito forte. Isso. Nossa, como ele aguenta. Principalmente entre os homens, né? E essa característica é associada à virilidade até. E aí, na verdade, você está precisando de uma quantidade tóxica cada vez maior da substância para atingir o grau de alteração de consciência que você gostaria, desejaria. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Uma das características também de quem acaba fazendo um uso abusivo de substância é o isolamento. Sentir vergonha, se desconectar das relações. Principalmente entre as mulheres. É muito comum que em ambientes masculinos, os grupos masculinos, eles acabam enaltecendo aquele que bebe muito, mesmo que ele passe mal, dê vexame, mas é um comportamento mais aceito. Entre as mulheres, não. Então, esse isolamento, ele começa a acontecer antes entre as mulheres. Elas geralmente têm um primeiro contato num contexto social, mas depois elas seguem bebendo sozinhas. E muitas vezes escondido, porque elas têm vergonha, né? Então, tem algumas diferenças aí entre comportamento, entre a relação com álcool entre homens e mulheres. Né? Certo. E qual que é a consequência desse isolamento, para o público feminino, né? Para a população ali feminina? Qual que é o agravamento desse isolamento? Isolamento nunca é bom para nenhum ser humano. O ser humano é um ser social. A gente precisa do contato com o outro para ficar bem. Né? Tanto que a gente tem um momento aí da Igreja Católica, da Santa Inquisição, que matavam pessoas que eram ameaças à Igreja. Algumas pessoas a Igreja não podia matar e ela deixava em isolamento. Por quê? Porque o ser humano em isolamento enlouquece. E aí essa pessoa deixava de ser uma ameaça. Isso infelizmente aconteceu, né? Então, o ser humano não funciona bem isolado. Nós precisamos do convívio. Por isso que a pandemia trouxe tantas consequências. Exatamente, incluindo o álcool, né? Que o consumo aumentou muito durante a pandemia.
E como a mulher tem uma dificuldade maior, ela tem mais vergonha, ela é rotulada de uma maneira muito mais pejorativa quando ela faz uso do álcool do que o homem, ela acaba adiando a busca por tratamento, né? Muitas vezes ela até se dá conta que ela está com um problema, mas ela tem muita vergonha de dar esse passo e assumir. Lembrando, Amana, que, olha só, isso é um dado um pouco assustador. Existe um intervalo de tempo entre o primeiro prejuízo grave relacionado ao álcool, seja uma doença, um problema de saúde, perda de emprego, prejuízo no relacionamento com família. O primeiro marco grave e a busca de ajuda, existe um intervalo de, em média, 5 anos. Uau! É muita coisa, né? Então, só para a gente ter ideia assim, do quão difícil é alguém dar esse primeiro passo, aceitar ajuda, né? E aí como é que acontece? Porque muito se fala, né? Eu vi vários vídeos, inclusive do Fábio Assunção, que foi uma figura pública que teve o processo dele exposto pela mídia. Acho que passa por todas essas etapas que a gente está falando, de entrou no modo Fábio Assunção, de virar uma referência, né? Meio que irônica e um anti-herói, e depois a degradação da imagem e aí a recuperação dele. De levantar a mão e falou, sou um ser humano. Passei por um adoecimento. Minha filha me ama, respeitem, né? Não sou o Judas para ficar sendo malhado em praça pública. Foi um processo longo dele. Processo longo. Né? Assim como é para a maioria da população. Sim. E no caso dele, diferente do que você falou das mulheres, foi exposto. Então, provavelmente pessoas o procuraram para ajudá-lo. Talvez se ele estivesse entre 4 paredes, cumprindo o cronograma dele, dificilmente alguém identificaria a necessidade. Então, como que é o processo de pedir ajuda e para quem pede, para quem recebe esse pedido de ajuda, como agir, como se comportar? Porque isso é um processo que eu acho que a gente tem em muitos aspectos da saúde mental, né? Todo mundo fala, você está com ideação suicida, pede ajuda, mas muitas vezes a pessoa que vai ouvir não tem condições de ouvir aquilo e acaba ignorando, se esquivando, porque não sabe como agir, e a pessoa se sente mais uma vez abandonada e tendo a sua solicitação, seu pedido de ajuda não atendido e se isola mais ainda. Então, acho que é importante os 2 passos. Como pedir ajuda e quem recebe o pedido de ajuda, o que pode oferecer, como pode acolher. Quando é possível, nem sempre é possível, em cidades muito pequenas, em alguns estados do Brasil, a gente tem poucos especialistas, essa é a realidade, né? Mas quando a pessoa tem acesso a alguém que saiba do que se trata, que seja especialista, é melhor que o paciente recorra a alguém assim. Que esse profissional vai saber como conduzir. Eu já ouvi de pacientes que eles conseguiram dar esse primeiro passo, passaram por um terapeuta que falou que não, mas tudo bem, 2 doses de uísque à noite, não tem problema nenhum. Então ele não ouviu alguém que está contando, olha, eu estou tendo prejuízos na minha vida, eu quero parar, e o terapeuta banalizou isso, porque não tem conhecimento. Então, primeiro, tentar procurar quem conhece essa doença. A gente tem sempre que lembrar que é uma doença e não uma questão de caráter, né? E segundo, a honestidade do profissional, porque ninguém é obrigado a conhecer todos os quadros e ninguém é obrigado a dar conta de tudo. Eu já encaminhei uma paciente para uma psicóloga, essa psicóloga me telefonou e falou, Débora, eu posso encaminhar para outra pessoa? Porque é uma paciente que teve uma tentativa de suicídio e a psicóloga falou, eu não dou conta de atender, não dou conta. Falei, ok, você não precisa me explicar o porquê, que bom que você foi honesta, vamos pensar em outro profissional. Então, eu sempre falo isso com os meus pacientes, você tem que estar à vontade comigo e eu também. Eu tenho que entender que eu posso, de fato, fazer algo para contribuir. Caso contrário, eu prefiro não atender. Né? Na dependência química, acontece muito da esposa trazer o marido, e o marido não quer estar lá. Então, eu brinco, eu não atendo quem não deseja estar lá.
né? Porque tem essa diferença. Quando eu vou dar palestra em grupo de autoajuda de familiares, a plateia é quase que 100% feminina. Só existe mãe de alcoolista ou adicto, não tem pai. Que geralmente quem cuida é a mulher, a esposa, a companheira. Né? Então, quando é um grupo de familiares, a gente só vê mulher. Mas se a gente entra no grupo de autoajuda de usuários, só tem homem. Porque a mulher tem essa barreira de entrada. Mas eu vou lá na sala do AA, a única mulher? Como é que eu vou? Não vou me sentir bem lá. Né? Então, para as mulheres existe uma dificuldade maior. Então, se o profissional não trabalha com isso, não tem conhecimento, não gosta, tem preconceito, tem questões pessoais, tem todo o direito de tê-las, mas é interessante que reencaminhe para alguém que está preparado, para a gente não perder essa oportunidade. Porque muitas vezes a pessoa ela ficou muito tempo nesse processo de amadurecer a ideia de aceitar receber ajuda. E aí ela procura o profissional que não está preparado, a gente perde essa chance de fazer uma intervenção. Sim, né? É verdade. E se é algum familiar, algum amigo próximo que recebe esse pedido de ajuda? Qual que é a importância dessa rede de apoio e como ela pode auxiliar nesse processo? A mesma coisa. Aliás, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, trabalhando com dependência química, é muito comum uma pessoa se recuperar, ficar bem, conseguir parar de usar, e um tempo depois, esse paciente entra em contato comigo me pedindo para eu atender um amigo. Porque a pessoa está vendo esse amigo ter muito prejuízo, o amigo pediu ajuda e ele fala, eu vou te ajudar, eu vou te levar até o consultório de uma psiquiatra que trata esse quadro. Eu vou com você até um grupo. Eu vou te encaminhar para a minha psicóloga, porque a minha psicóloga sabe tratar isso. Né? Então, se for um amigo que já tenha conhecimentos, que busque um caminho certeiro, né? Que busque profissionais capacitados. Se não, que esse amigo faça uma busca aí em rede social, com rede de apoio, amigos, para tentar encontrar um caminho válido. Sim, né? Não dá lição de moral, né? Nem dar lição de moral, nem seguir esse modelo. O primeiro modelo que explicou a dependência química é o modelo moral, partia do princípio que era uma falha de caráter. Infelizmente, ainda tem profissional que tem essa crença, por falta de conhecimento. Né? Mas ainda tem, inclusive entre os mais jovens. Então, para não correr o risco de levar o amigo para alguém que vai ser julgado, e nem para alguém que vai alimentar a dependência, porque a gente escuta histórias de pessoas que passaram com psicólogas, psiquiatras que faziam uso de substância no atendimento junto com o paciente, né? Que faz uso de maconha junto e outras coisas, na sessão. De daime eu até já ouvi falar agora de maconha. Maconha também. Né? Porque entende que também ajuda a expandir nível de consciência e aí tem um acesso maior a subconsciente, inconsciente. Então, assim, para evitar, né, da mesma maneira que existem clínicas muito corretas, tem uma relação muito respeitosa com o paciente, seguem protocolos científicos, né? E tudo mais. Tem clínica que tem jaula. Né? E o paciente, quando ele começa a não aceitar algumas regras, ele vai para a solitária, como é a solitária mesmo de uma cadeia. O paciente que fica amarrado, tem dono da clínica que xinga, você não presta mesmo, você nunca vai ficar bom, gospe no rosto. Né? Então, assim, a gente tem que ter um critério aí para procurar os lugares, né? Geralmente, quem é especialista em dependência química conhece mais ou menos a rede de apoio no entorno. Né? Na primeira avaliação, Amanda, a gente usa uma ferramenta da entrevista motivacional que nos ajuda a classificar em que etapa da motivação para mudança aquele paciente está. Muitas vezes o paciente nos procura porque teve um final de semana ruim,
se sentiu mal, acordou na segunda-feira pensando, não, preciso mudar de vida. Tá? Aí ele passa por consulta, mas na quinta ele já entendeu que não foi tão ruim assim o fim de semana. Uhum. Então a gente tem que tentar entender isso nessa primeira consulta para desenhar qual vai ser o tratamento ofertado para aquele paciente, para não queimar etapas. Sim. Até porque tem esse olhar cuidadoso e esse acolhimento, porque senão tem alguns que inclusive omitem porque não querem que isso seja transformado. Não vai trazer para consulta o consumo, deixa isso, nega para si mesmo que aquilo é um problema, né? Então deixa isso num cantinho, tipo, não, eu tenho ansiedade, eu vim tratar a ansiedade, mas o consumo de substância Principalmente entre as aparece. mulheres, isso acontece. Depois. Né? Chega um quadro depressivo importante ou uma ansiedade grave, aí a gente vai tratando. Aí um dia, no final do atendimento, a paciente fala, então, doutor, eu estou pensando, não sei se é relevante de falar, mas eu tô bebendo um pouquinho todo dia. No fim do dia, assim, para relaxar. Antes do meu marido chegar em casa, porque às vezes ele chega meio bravo e eu não quero brigar na frente do filho, então eu bebo só um pouquinho e aí eu não fico reativa quando ele chega, né? Então, esse é um caminho muito feminino, assim, de vir pelas beiradas, né? Geralmente os homens, eles vêm trazidos por alguém, então de alguma maneira eles sabem que o profissional sabe da informação, que a consulta já foi agendada para essa finalidade. E mulheres buscam sozinhas para elas, né? E a mulher tem isso. A mulher, ela tem uma tendência maior a cuidar do outro do que de si mesma. Então ela vai se negligenciando. Porque o filho agora está doente, o outro não está acompanhando a escola, tem que levar o menino no futebol, o marido está viajando a trabalho, então ela vai adiando. E aí, quando ela chega, ela tem muita vergonha de chegar e na primeira consulta falar. Aí são todas as questões sociais que a gente vem comentando, né? A mulher é a referência, é a santa, é a que cuida. E se ela tiver um comportamento que não encaixa com esse estereótipo, é como se toda a personalidade dela tivesse estragada, ela não presta. Ela não é forte o suficiente. É desqualificada. Né? Então, assim, tem tudo isso aí nesse pacote. E aí, a partir dessa avaliação, a gente vai direcionando, né? Olha, nesse momento agora que você está me trazendo muitas questões que eu entendo que tem uma relação muito direta com o álcool. E eu acho que vai ser muito bacana agora começar uma terapia individual. Uma terapeuta só para você. 1 hora, uma vez por semana, só para alguém te ouvir. Porque as questões são diferentes, né? Não se generaliza. A gente não vai tratar só da substância. Não. Ela pode ter ali a característica hereditária, o funcionamento do cérebro, mas tem a história de vida, tem o momento atual, tem as questões da personalidade, tem essa reconstrução é individual. Perfeito. E até essa percepção que espaço o álcool ocupa na vida dessa mulher. Enquanto a gente não entende isso, a gente não consegue ajudá-la a sair desse quadro. Né? Porque o álcool, na grande maioria das vezes, ele tem uma função na vida da pessoa. Então, tem homens quanto tem mulheres. As pessoas buscam como se fosse um remédio. Né? Você não consegue tirar algo da vida de alguém que traga vantagens. É isso que é difícil para quem não entende de dependência química entender. Mas ela bebe, ela fica super mal, acaba dormindo, apaga, vomita e continua bebendo. Sim, porque ela não consegue parar e porque a dor que ela vai sentir se não beber vai ser muito grande. E esse álcool anestesia é uma dor muito profunda. Enquanto a gente não olhar para essa dor e não cuidar dela, a gente não vai conseguir tirar o álcool. Né? E esse é um trabalho individual.
A terapia individual, Amanda, ela trabalha questões muito diferentes das questões do grupo. O grupo funciona muito bem. É fantástico, é legal. É um programa que foi testado aí, já salvou vida de muita gente. Mas ele trabalha com por outros caminhos, né? Então não é ou um ou outro. Os dois. Os dois. Na individual, ela vai trabalhar as questões pessoais. No grupo, vai ter essa ressignificação de ver outras pessoas sentindo a mesma coisa, saindo do isolamento, partilhando conquistas, fragilidades, tomando como referência que coisa a pessoa fez, que foi bom, sair dessa culpa individual, né? De eu sou horrível por estar passando por isso e vivendo isso. Porque aí ela começa a se dar conta que ela não é a única. Tem muita gente passando por tudo isso, né? E é muito comum entre dependentes químicos, eu acho muito bacana isso. Porque quando a pessoa vai melhorando, ela tem um desejo genuíno de ajudar o outro. Ela sabe o caminho, né? Que ela e percorreu. ela quer compartilhar. Ela não quer guardar para ela. Essa é uma característica muito forte na dependência química. Tá? Não que em outros quadros da saúde mental a gente não veja. Mas eu acho que isso é mais forte na dependência química. Eu vi um vídeo também de 2 famosos, mas agora eu não me lembro se era o Elton John. Acho que era o Elton John e o Eminem, que foi a mesma coisa. O Eminem estava passando, o Elton já tinha passado e tinha se recuperado, aí ele fez o percurso com o Eminem. E eles ficaram amigos, ficaram próximos. Eu acho muito legal isso, né? E aí é alguém que é semelhante, não é um profissional com conhecimento técnico que está falando. É alguém que vivenciou... Desculpa. Imagina. É alguém que vivenciou, sentiu todo esse processo. Né? E tem uma relação afetiva também, que é importante, né? Afeto cura. Muito. Bom, aí acho que entra também nesse combo que a gente está falando. Dentro da psiquiatria tem medicação que ajude? Como é que é o processo para passar pela abstinência, para talvez diminuir esse processo de compulsão? Fala um pouquinho da parte medicamentosa. A primeira providência que a gente precisa tomar, quando o paciente está pronto para ficar sem o álcool, existe um protocolo, existem medicações específicas usadas para impedir que o paciente entre em abstinência física. Porque, por incrível que pareça, o crack não dá abstinência física, mas o álcool dá. Febre, sensação de bichinhos andando pelo corpo, vômito, diarreia, alucinação, delírio, até crise convulsiva, que pode evoluir para óbito. Uau. Então, não dá para deixar alguém em abstinência de álcool, como existem clínicas clandestinas funcionando, que põe o paciente na jaula, tranca a porta e deixa lá, né? Porque esse paciente pode evoluir para óbito. Ele tem que ter uma assistência e tem medicação que impede o organismo de entrar nessa abstinência. Ai, gente, desculpa. Esse tempo seco não é culpa sua. Tá difícil a situação aqui. Tá. Desculpa. Para todos. Então, tem que ter esse cuidado nessa desintoxicação para impedir a abstinência física, né? E aí, depois dessa etapa, existem medicações que são direcionadas para comorbidades, né? Então, é um alcoolista extremamente ansioso, que tem tendência a fazer quadro de pânico. A gente tem que tratar e estabilizar esse quadro, porque senão ele vai começar a entrar em ansiedade e ele vai voltar a buscar o álcool para diminuir essa ansiedade. Então, é melhor que a gente ofereça uma medicação, e as pesquisas mostram isso, que o período de abstinência é maior com o uso de medicação do que sem, o número de recaídas é menor com a medicação, né? Então, é uma conduta válida. E hoje nós temos medicamentos que causam desconforto. Caso a pessoa tenha muito desejo de beber e comece a beber, ela não vai conseguir beber a mesma quantidade. Então, ela consegue ter um controle que antes ela não tinha. Então, para alguns pacientes, as medicações mais modernas
tem feito a virada na vida. Né? Eu já escutei de mulheres, eu acabei indo para um churrasco, eu tinha cerveja, não aguentei, comecei a beber. Doutora, estava na metade da latinha, parecia que eu tinha bebido 5 litros, não descia mais nada, parei. Né? Então, existem recursos medicamentosos, mas a gente sempre frisa que a medicação não faz nada sozinha. Né? A medicação tem que estar dentro de um contexto, de um planejamento terapêutico. Perfeito, Débora. E é por isso que a gente está pensando, né? Em criar o grupo. Como mais uma alternativa, né? Como mais uma alternativa, né? Principalmente por sermos mulheres, né? E para esse grupo de mulheres que tem mais dificuldade de pedir ajuda, o fato de sermos mulheres facilitaria a chegada delas para esse cuidado, esse apoio nesse momento. Muito, muito. Acho que seria muito mais fácil para mulheres falarem entre outras mulheres, né? E de preferência num grupo onde todo mundo entenda essa dor. Então ninguém vai olhar com julgamento, com crítica, com disputa. Eu sou melhor do que você porque eu já consegui parar. Não é essa a ideia, é acolher. Sim. Né? Bom, muito obrigada, Débora. Eu que agradeço. Por mais esse episódio. Eu vou te dizer que tem pessoas que já me deram feedback que adoram nós duas falando juntas, que a gente eu também fala adoro, que a gente se adoro. entende muito bem. Eu também acho. Parece que somos amigas de infância. Verdade. Então, muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. A gente vai ter mais um assunto para gravar sobre isso. Muito obrigada para vocês que vieram até aqui. Para quem quiser notícias sobre o nosso grupo, aguarde, que em breve a gente lança mais informações detalhadas. E compartilha essa informação, compartilha esse videocast, curte, deixa comentário, sugestão, porque é isso, informação de qualidade sobre saúde mental pode salvar vidas. Até a próxima.